Amém? Muito bem. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre as parábolas de Jesus. E a parábola de hoje, ela fala sobre a parábola do semeador. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13, tá? Capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos um pouco longos. Ele vai até o versículo 23, do 1 ao 23, tá? Mas antes de nós lermos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. As parábolas que nós vamos falar esses dias é a parábola sobre o reino dos céus. A parábola sobre o reino dos céus. E esse é o conjunto de parábolas que nós vamos falar sobre o reino dos céus. Só que a parábola que nós vamos falar hoje é essa que eu acabei de dizer, a parábola do semeador. Ou seja, a parábola do reino, ela tem um conjunto de várias parábolas, tá? Que compõem o tema sobre o reino dos céus, tá bom? E então, para fazer uma introdução, o que é uma parábola? O que é uma parábola? A parábola, ela não é aquilo que a gente vê na matemática, quando você vai fazer um gráfico. Aquele também pode se chamar de uma parábola, mas não é esse tipo de parábola que nós vamos falar hoje. A parábola que nós vamos falar é aquela no qual nós temos duas palavras, uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. A palavra para parábola no Antigo Testamento significa massal, diga massal, que é a ideia de parábola, de ensino, uma história, uma ilustração, digamos assim. E no Novo Testamento, a palavra em grego para parábola é paráboles. Amém? E o que significa a ideia disso? A ideia de parábola, dessa palavra, ela significa lançar duas coisas semelhantes contra a outra. Vou repetir para você. Lançar duas coisas semelhantes contra uma outra. Ou seja, o que é uma parábola? É eu tentar trazer um entendimento sobre algo usando uma história do nosso cotidiano. Mas preste bem atenção. As parábolas bíblicas, também as parábolas no Antigo Testamento, o grande propósito delas não era tanto os detalhes da parábola, porque as parábolas ela tem muitos detalhes. Então, a ideia das parábolas não é que você pegue todos os detalhes da parábola, mas você extrair o verdadeiro significado e o verdadeiro propósito da parábola. Só que eu quero dizer mais ainda. Por que Jesus ele ensinou por parábolas? Jesus ensinou por parábolas por dois motivos. Primeiro, por um motivo cultural e por um motivo espiritual e pela nossa essência. Uma criança, quando você vai ensinar algo para uma criança, você pode falar, mostrar, brigar e chamar atenção e falar o que for. Mas se você mostrar para a criança, ela vai entender muito mais pelo exemplo. Por isso que muitas vezes nós temos que vigiar o nosso comportamento, porque a gente pode falar uma coisa, mas a criança está vendo outra. Ela não vai fazer o que ela está ouvindo, mas o que ela está vendo. Por exemplo, em casa, se a mãe briga, se o pai, eles discutem, a primeira coisa que o pai fala sobre amor, por exemplo, a primeira coisa que a criança vai dizer quando tiver a oportunidade é o seguinte, mamãe, eu cresci vendo você brigar com meu pai. Então, ela vai captar a imagem. Isso é só um exemplo para ilustrar. E com outras coisas no trabalho, às vezes tem pessoas que são moralistas, mas também dão um mau exemplo. Então, a gente capta muitos exemplos. Amém? Então, a ideia da parábola é trazer um ensino comparativo para que eu extraia para a minha vida uma verdade. Amém? Estão entendendo? Dando para entender? Glória a Deus. Então, olha só. Se vocês tiverem dúvida, vocês perguntam, tá bom? Quero que vocês entendam bem. Por isso que eu estou tentando ser bem sucinto nesta hora. Olha só. Agora, qual é o verdadeiro propósito, qual é a verdadeira necessidade de Jesus usar o recurso da parábola para ensinar? Ele vai usar o recurso da parábola porque Jesus ele quer colocar no nosso coração um significado muito profundo da sua missão e da missão que o Pai lhe deu.
Isso é muito importante. Quando você lê a Bíblia, o Novo Testamento, por exemplo, você não pode passar pelas parábolas sem fazer uma reflexão, tentar entender o que aquela parábola ela está tentando nos comunicar. Porque o entendimento da parábola, ele vai trazer um ensino tão importante que ele pode colocar em xeque a sua vida eterna. Se você vai para o céu ou se você vai para um lugar de tormento. E quem disse isso é o Senhor. Jesus falou que se eu ignorar o resultado, a conclusão de uma parábola, de aplicar na minha vida essas verdades, eu posso colocar em xeque a minha salvação. É como se Deus estivesse dando a última tacada para balançar o homem e falasse: ei, acorda, o caminho é por aqui, o caminho é esse. Eu mandei meu filho e você precisa colocar em prática o que o meu filho está pedindo. Você precisa estar atento ao que o meu filho está revelando. Então, é esse o grande sentido que Jesus está trazendo nos ensinos da sua parábola. Ele quer balançar o seu povo e falar: olha, eu vim aqui para chacoalhar vocês, para trazer um real significado daquilo que Deus quer para vocês, quer que vocês venham a realizar. Amém? Então nós vamos fazer a leitura aí de Mateus capítulo 13. Aí a partir do versículo 1, que diz assim, essa aqui é a parábola do semeador, tá? Alguns chamam também como parábola ou parábola da terra. Que diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem,
vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, olha a conclusão, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Amém? Então, um dos pontos muito interessantes dessa parábola é que Jesus, ele ensinando para os seus discípulos e para as multidões, esse ensino da parábola, ela produziu, na verdade, algo interessante, que foi a não compreensão tanto dos discípulos como por parte da multidão, em compreender o que Jesus estava ensinando. E aí o que acontece? Esses dois grupos tiveram duas atitudes. Primeiro, a multidão, ela pegou e foi embora. Os discípulos, eles tiveram a atitude de perguntar para o Senhor qual o significado das parábolas. E nós só conseguimos entender o significado dos ensinos do Senhor a partir do momento quando eu tomo uma posição de procurar entender a palavra. Hoje eu tive uma experiência interessante com a palavra. Hoje eu parei e tirei uma boa parte do dia para meditar na palavra, e você não sabe o temor que isso me trouxe. E o Espírito Santo ministrou no meu coração algo assim: você está vendo? Assim é a minha igreja. Muitos vão para a igreja, muitos conhecem a minha palavra, mas pararam de meditar na minha palavra. E quando eu deixo de meditar, de ler esta palavra, ela para de produzir o efeito que deve ser produzido na minha vida. Eu provo isso para você. Jesus, ele implanta o reino dos céus através da pregação da palavra. Uma das formas que eu anuncio a palavra é quando eu prego, quando eu ensino a palavra, e esta palavra, ela passa a me confrontar. E quantas horas eu meditando nessa palavra, eu chorei, irmãos. E falei: meu Deus, o quanto eu preciso meditar ainda mais na tua palavra, Senhor. E eu falei: Senhor, obrigado por isso. Então, um outro ponto que a parábola do semeador, ela vai gerar em nossas vidas: a consciência de que o reino dos céus, ele chegou. Você pode, muitas vezes, como eu disse, você pode até rejeitar um irmão, você pode ter um problema, você pode passar lutas, mas Jesus deixou muito claro que o reino, a partir dele, ele chegou. Você está no reino de Deus. O reino de Deus não é só depois que você morre. O reino de Deus é você, como diz o nosso apóstolo Tomé, você já reina em vida. Cristo está em você reinando. E você já faz parte do reino dos céus. E se você faz parte do reino dos céus, você tem toda a autoridade dada por Jesus de orar, de buscar, de clamar e fazer com que o céu se mova ao seu favor para transformar a sua vida e transformar aqueles pelos quais você está intercedendo. Então, um dos pontos principais que Jesus ele vai dar um alerta muito grande é que a presença de Jesus entre nós, ela garante a presença do reino, que muitos pregaram anteriormente. Alguns disseram até que o reino era a igreja. A igreja não é o reino, Jesus é o reino. Agora a igreja, ela pode sim manifestar o reino, amém? Só que fazer parte de uma denominação não é necessariamente a garantia de que você está no reino. Então, claro que para quem está no reino deve pertencer a alguma igreja. O que eu quero dizer é que pertencer a uma igreja não anula o reino. Ela não é o reino em si, mas o reino é a presença de Jesus continuamente nos transformando. E a parábola do semeador, ela é um confronto
para que eu entenda a necessidade de uma obra grande que Deus está fazendo no meu coração e no seu coração. Então a parábola ela começa, inclusive, trazendo um ponto muito profundo, que eu quero que você entenda. Não sei se você percebeu, mas há uma menção aí no capítulo 13 sobre o profeta Isaías. Quando nós vamos olhar a vida do profeta Isaías, é muito parecido com o contexto que Jesus estava vivendo. Ele não é mencionado à toa nas Escrituras. Eu sempre entendo que as palavras de Jesus ela é carregada de segredos. Você que medita na palavra de Deus, você que lê a palavra de Deus, você percebe que ela é cheia de segredos espirituais para as nossas vidas. Jesus aqui, ele deixa uma pista para a gente aqui muito importante. Aqui no capítulo 13, no versículo 14 e no versículo 15, é mencionado o profeta Isaías. O profeta Isaías ele é mencionado aqui por um fator muito importante. Preste bem atenção nessa revelação que eu vou dizer para você. Muitas vezes lemos esse texto e passamos muitas vezes direto, né? Passamos por esse texto e não percebemos a riqueza que ele possui. É o seguinte, olha só que coisa interessante. O que estava acontecendo no tempo do profeta Isaías? Isaías no capítulo 6, essa passagem aqui ela é do capítulo 6 de Isaías, tá? Você pode depois pegar a sua Bíblia e fazer conferir. Vai no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 10. Essa passagem está dentro desse contexto. O que estava acontecendo ali? Toda a sociedade de Israel, o povo de Deus, estava longe da vontade de Deus. O povo que tinha aliança, o povo que foi chamado para ser luz, estava totalmente longe da vontade de Deus. Amém? Está todo mundo acompanhando aí na sua Bíblia? Amém? Então veja. E aí Deus levanta o profeta Isaías. E aí tanto é que Isaías tem uma visão. O que ele diz nessa visão? No dia que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí Isaías tem uma revelação da glória de Deus. Isaías é chamado por Deus, ele fala, o próprio profeta, diz os teólogos, que ele era uma pessoa depravada, era uma pessoa que tinha os lábios impuros, falava coisas impuras, saía da sua boca palavras de maldição, palavras erradas, e ele diz, ai de mim que vou perecendo, e ele mesmo confirma, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí o que acontece? Dentro desse contexto, Isaías é chamado por Deus. Ele é chamado por Deus, e aí o que acontece? A sociedade pelo qual Isaías estava pregando o Evangelho rejeita o profeta. Um profeta que foi levantado por quem? Querido, se muitas vezes, se nós somos rejeitados, se Isaías é rejeitado, Jesus foi... Por que você espera que você será aceita? Você será rejeitado também. As pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão lhe ignorar. Isso não tem para onde correr, vão falar mal de você. Deixe falar, confie no Senhor. Se Deus lhe chamou, faça aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. Deus, Ele é contigo. Amém? Então não vamos deixar ser levados. Como Isaías foi chamado por Deus, mas ele foi rejeitado por aquela sociedade. E aí Jesus cita Isaías, porque eles estavam ouvindo, eles estavam vendo, mas estavam com o coração endurecido. Obrigado. Estava com o coração totalmente endurecido. E aí Jesus, ele cita essa palavra para que este mesmo sentimento não aconteça com o povo. Ele falou, olha, não façam a mesma coisa que fizeram com Isaías, que ele pregava no meu nome, ele anunciava o reino, mas eles endureceram o coração, eles endureceram o seu entendimento, rejeitaram o profeta, e eu sou o profeta maior do Senhor. Eis aqui quem é maior do que Isaías, que não haja em vós o mesmo sentimento que houve no tempo dos vossos pais.
E ele faz esse alerta grandiosíssimo nessa passagem, para que nós possamos atentar para este profeta, para este Messias, que falou tão claramente que muitas vezes nós mesmos, como povo de Deus, endurecemos o nosso coração. E ele faz um alerta que, olha, vocês querem entender o mistério do reino dos céus? É o seguinte: preparem o coração de vocês para obedecer. Preparem o coração de vocês para colocar em prática aquilo que eu estou mostrando para vocês. Aquilo que eu estou revelando para vocês, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Que mistérios são esses? De que, primeiro, que o reino chegou, o reino está presente. Podemos ser rejeitados pelas pessoas, mas você está no reino. Você está numa posição privilegiada. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, que você abriu a boca e você declarou que Jesus é o Salvador da sua vida. Não é religião, irmão, mas é o Senhor. Você tem Jesus como Salvador da sua vida, você passa a fazer parte deste reino. Quando você confessou Jesus como seu Salvador, você passou a aceitá-lo e você passou a entrar neste reino. E quais são os benefícios desse reino, irmãos? Primeiro, que há um juízo. Há um juízo que um dia vai se cumprir. E Jesus alerta, faz quase um clamor. Olha, por isso que Isaías cita, por isso não tem o mesmo sentimento que houve no tempo do profeta Isaías. E aí ele continua dizendo, irmãos, que quando a palavra, você lê a palavra, mas você não medita, e você não consegue viver aquilo que a palavra está dizendo. Por exemplo, a palavra diz para você perdoar, e você fecha o seu coração em relação ao seu irmão. Quando a Bíblia diz que é para você interceder pelo seu irmão, e você não intercede, essa palavra, ela é uma palavra infrutífera em nossas vidas, porque quando a palavra de Deus, ela traz mudança no nosso coração, eu consigo colocá-la em prática. Amém? Quem está entendendo? Amém? Então, o grande clamor desta parábola, a parábola do semeador, ela é, irmãos, um despertar para as nossas vidas, para que possamos colocar a palavra de Deus em prática, que possamos colocar o entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas em prática, que eu consiga olhar para aquilo que o Senhor tem me mostrado, aquilo que o Senhor tem me instruído na sua palavra, para que eu possa colocar na devida prática. Amém? Amém aí atrás? Amém. Cessou? Amém? Então, a parábola ela é um clamor, irmãos, por uma mudança. Eu sempre uso o meu exemplo. Você pode não gostar de mim, mas você tem a obrigação de me aceitar e me amar, assim como eu tenho a obrigação de lhe aceitar e lhe amar. Exatamente. Por quê? Porque isso vai me colocar numa posição de mudança. Você tem a obrigação de me amar. Se você não me amar, o juízo lhe espera. É simples assim. Se eu não lhe amar, a gente pode ter nossas diferenças, todos temos, não é, amém? Você pode não gostar de um irmão, assim, no jeito e tal, mas você tem a obrigação de amá-lo, respeitá-lo e aceitá-lo. Às vezes nós perdemos a capacidade de lidar uns com os outros, e a gente não entende que é Deus permitindo isso para que nós possamos mudar. Olha que coisa maravilhosa, versículo 23 ele diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Irmãos, é muito interessante o que Jesus ele conclui nesta parábola. A palavra é aquilo que é o comando do Senhor, é a instrução do Senhor. Eu mandei lá no grupo hoje, eu fiz uma pesquisa, digitei alguns versículos que me vieram à mente, um feedback, irmãos, dos 10 mandamentos citados no Novo Testamento, porque muitas vezes a gente fala bem assim, não, o Novo Testamento se resume a amar a Deus e ao teu próximo. Tá, beleza, mas o que está dentro disso? Os 10 mandamentos. Quando você vai olhar, praticamente vários
pontos fundamentais do Novo Testamento estão inseridos os 10 mandamentos do Antigo. Claro que de uma outra forma, não de uma forma, digamos assim, em forma de tópico, mas em forma de ensino pastoral, através dos apóstolos e inclusive através do Senhor Jesus Cristo. Então, um dos grandes propósitos, irmãos, desta parábola do semeador é que nós possamos parar, meditar na palavra de Deus e fazer uma análise de nossas vidas. Senhor, aonde que eu estou falhando? O que eu preciso ainda mudar? O que eu preciso se deixar ainda ser moldado pelo Senhor? Eu sempre entendo, irmãos, que se nós estamos vivos até hoje, é porque ainda tem grandes coisas da parte do Senhor ainda para ser manifesto em nossas vidas. Eu anotei algumas coisas aqui também importantes, que é o seguinte: ser um discípulo do reino significa ouvir e permanecer concentrado na mensagem do reino, de tal forma que o discípulo passa a ser definido por ela. Então, nós fazemos a obra de Deus, mas muitas vezes nós vamos perdendo a capacidade de nos analisarmos e vermos se realmente nós estamos ainda nesse caminho. Deixar a palavra frutificar na nossa vida é uma vigilância contínua de uma mudança que deve ser preservada na minha vida, ao ponto de que as pessoas possam olhar para mim e não me ver como um apóstolo, não me ver como um pastor, mas olharem para mim e ver assim: olha, ele é uma pessoa de Deus, ele traz luz, ele é luz por onde ele passa, ele é uma pessoa diferente, porque tem a luz do Senhor nele. Ser discípulo é não precisar que o meu discurso fale por mim, mas que o nosso testemunho fale por nós mesmos. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Continuando aqui, a chave para a formação espiritual é a disposição de ouvir, a prática da disciplina no ouvir e a resposta apropriada à palavra recebida. Ou seja, eu tenho que ter uma disposição para ouvir a palavra de Deus. E Deus, irmão, quando eu meditava hoje, falava ao meu coração: estão perdendo esta capacidade de ouvir a minha palavra. É muito mais fácil, irmãos, eu assumir um papel de um líder, entrar numa rotina espiritual, às vezes de oração também, ou de uma leitura rápida da palavra, e vir celebrar um culto. Mas Deus, Ele está nos chamando para muito mais além disso, que nós possamos ter uma disposição contínua em estar atento à palavra de Deus, ter um momento de devoção pessoal, para que essa palavra, ela continuamente, ela produza em mim uma mudança satisfatória. Amém? Então, a mensagem funciona como uma promessa a respeito de quem Deus é, e do que Ele está fazendo, e do que Ele fará por intermédio dos atos de Jesus. Eu também meditava nessa palavra hoje, veio muitas coisas ao meu coração, e algo que nós precisamos continuamente ter uma atitude, de ter o Senhor Jesus como aquele, irmãos, que realmente Ele tem a palavra para a minha vida, Ele tem uma palavra de mudança para o meu coração, aquele que realmente, irmão, nos momentos que eu esteja passando de dificuldade, quando muitas vezes nós queremos nos afastar um pouco da obra, ou quando muitas vezes estamos desmotivados por situações que acontecem, ou quando muitas vezes somos rejeitados, ou quando muitas vezes, irmãos, não vemos, parece que a obra estagnou, parece que a obra parou, e nós começamos a viver um dilema, parece que nós vivemos um paradoxo, e olhar para o Senhor e falar: Senhor, para onde irei? Só Tu tens as palavras. Senhor, me ajuda, me conforta, me levanta, me fortalece, me traz, Senhor, um novo ânimo para continuar fazendo a Tua vontade, fazer aquilo que de fato agrada o Teu coração. Continuando, o semear na proclamação de Jesus é a restauração de Israel e o estabelecimento do reino de Deus, mas a parábola também é uma advertência aos ouvintes para que não errem da mesma forma como Israel errou em relação a Isaías. Aquilo que eu expliquei no início, essa palavra, de uma forma parecida, Deus levantou um profeta, irmãos, que era usado por Deus, mas foi rejeitado.
Parece que nós estamos caminhando, irmãos, por um tempo, muitas vezes parece que meio apertado. Parece que as pessoas estão mais resistentes ao Evangelho. Irmãos, eu prego, eu falo, eu visito, mas nós vemos a resistência das pessoas em relação ao Evangelho. Eu conversava com a minha esposa, esse ano de 2019, foi o ano que eu mais jejuei na minha vida, irmãos. E aparentemente, eu não vi os resultados que eu queria. Até eu conversava com a minha esposa, amor, não é problema de oração, e não é problema de jejuar, porque nós jejuamos. E eu creio que nós não jejuamos em vão. Eu creio que no momento certo, Deus vai dar multiplicação, Deus vai abençoar ainda mais, Deus vai prover ainda mais a sua obra. Então, mas o profeta, mesmo vivendo aqueles momentos, irmãos, ele entendeu o propósito de Deus. Ele teve uma experiência com o Senhor, ele se fortaleceu naquilo que o Senhor tinha revelado a ele. E aí, irmãos, nesse tempo que nós vivemos, esse tempo apertado, quais as revelações que estão no nosso coração? Será que nós temos nos apegado a esta palavra? Confessar para vocês algo esses dias, eu estava lá em casa e eu passei uma batalha espiritual e veio várias coisas na minha cabeça. E o diabo falou bem assim, deixa o Terra Nova, vá lá para o Bispo Carlos, congregue com ele lá, com a sua família. Eu vi nitidamente, falei, vai ajudar o bispo lá. Aí eu ouvi essa palavra nitidamente. Aí depois eu falei, não, isso aí não é de Deus, assim, porque nós temos uma obra, comecei a meditar, a pensar, e aí eu ouvi a voz do Espírito, quando o Espírito Santo começou a me trazer o coração, tudo que nós semeamos nesse lugar, as lutas que eu passei, os erros, irmãos, que eu cometi, também cometi erros nesse lugar, erros como líder, tá? Reconheço e aprendi com o meu erro, e se errar de novo, vou procurar aprender, porque todos nós erramos, mas uma coisa eu tenho aprendido com Deus a reconhecer as falhas, amém? Então, aí o Espírito Santo começou a trazer isso ao meu coração, começou a vir no meu coração, quantas vidas, irmãos, foram alcançadas, e quantas vidas nós trouxemos, aos olhos de muitos podemos ser poucos, mas foi com o nosso suor, foi com o nosso trabalho, desde o início dessa obra, e o Espírito Santo começou a trazer isso ao meu coração, e eu falei, não é para fazer isso, porque se Deus entregou uma obra, Ele nos deu condição de estar, por quê? Aí o diabo veio de novo, falou bem assim, cara, bem pertinho, da tua casa aqui, tu vai fazer a obra, melhor, já parou para te pensar, o quanto que tu parece um doido, vindo do São Jorge, lá para o Terra Nova, gastando combustível, gastando pneu, gastando isso e tal, o diabo plantando mesmo, irmãos. Aí eu falei, não, mas se Deus deu condição, é porque Ele deu. E eu comecei a meditar e o diabo lançando seta. Até que depois eu fui orar, eu fui clamar a Deus, e Deus trouxe muita paz ao meu coração. E eu falei, Senhor, são 5 anos, Pai, que o Senhor tem nos sustentado naquele lugar. Nós temos visto, Pai, muitos milagres, sinais da Tua parte. Aí Deus começou a trazer vários irmãos na minha mente, como ia ficar. Eu falei, poxa, aí eu saio, como é que vai ficar os irmãos? Então eu não vou estar sendo líder. Então só para você ver que se eu passo isso, irmãos, eu sei que você passa até pior. Isso aí. Isso nunca tinha acontecido comigo. E aí lá em casa vivendo, aí começou, não, tá vendo, porque tem acontecido isso, já passou isso e tal, e começou a vir, cara, dá um tempo, vai conquistar as tuas coisas. E aí eu falei, não, isso não é de Deus. Eu comecei a viver essa batalha espiritual, e aí eu comecei a meditar nesta palavra, e Deus começou a me trazer, irmãos, alegria, começou a trazer satisfação, e Deus falava no meu coração, diga para a igreja essa mensagem, também diga isso também para a igreja, que você precisa do apoio da igreja. Eu digo, eu preciso do seu apoio, eu não preciso de crítico não, irmãos, crítico temos muito, eu preciso de pessoas que ajudem, amém? Pessoas que venham nos ajudar, pessoas que venham somar conosco, amém? Eu já trilhei esse caminho, irmão, criticar não traz resultado nenhum. Eu aprendi uma coisa, se for para criticar, é melhor não falar. Esse negócio de crítica, irmãos, construtiva, é a maior furada. Porque a melhor crítica construtiva é você falar assim, pastor Denildo, você está precisando de gente no dia de quarta-feira no culto? Eu estou com o senhor, não abro mão. Vou estar com o senhor todas as quartas-feiras. Pastor, o senhor está precisando de visita? Estou com o senhor. E não falar, a igreja não visita, pastor, não chama ninguém para ajudar.
para falar tá cheio. Não estou dizendo que vocês estão fazendo isso, amém? Eu estou dizendo assim que para críticas como essa ou algo parecido que possa vir, está cheio. Então, eu aprendi, eu era muito crítico, irmãos, e eu só apanhei de Deus. Só apanhei de Deus. Então, eu peço para vocês como líder desta casa, vamos levantar esse trabalho juntos. Eu preciso de você. A obra de Deus precisa de você. Eu entendo o seguinte, irmãos. Fique de pé aqui, irmã Márcia. Hoje nós fomos pegar a irmã Márcia, ela mandou mensagem. Apóstolo, deu uma carona, dou, filho, com certeza, vai ser uma honra. Vem aqui à frente rapidinho. Você quer a irmã Márcia, amém? Ela é uma enviada do Senhor. Aí o que acontece? Deus enviou ela. Fique de pé, Bispa Kess. E aí ela vai levar o evangelho para Bispa Kess. Deus não falou que ele enviaria as pessoas no nome dele, amém? E aquele que o recebe a ele, amém? E o que diz a palavra também? Ele que vos enviou. Então ela vai levar a palavra para a bispa, vai lá. Quando ela chega para evangelizar a bispa rejeita a irmã. O que ela vai dizer para ela? Ah, não, irmã, não quero, hoje não dá, não posso, não aceito Jesus, amém? Quem que enviou a irmã Márcia? A bispa está rejeitando, tá? Só um exemplo. Quem ela está rejeitando? A irmã Márcia ou o Senhor? O Senhor. A irmã Márcia fala, então, Deus lhe abençoe, irmã. Amém? Pode sentar. Então Deus nos enviou, irmãos. Então confie nisso. Quem não receber, amém, mas alguém vai ter que receber. Então Deus nos chamou e eu peço, você que está aqui nessa noite, né, eu tenho conversado muito com o pastor Denis, a pastora Terezinha, eles têm, eles querem estar muito aqui durante a semana, mas o pastor trabalha, né, então eles têm só um carro, e fica dificultoso, mas eles ando conversando com eles para que eles possam estar, e eles falaram que vão trabalhar para estar conosco aqui mais próximo. Mas assim, eu preciso de você, a obra precisa de você. Ninguém faz a obra sozinho, amém? Eu peço que você possa meditar nessa palavra, que nós possamos abraçar essa obra, sabendo que essa semente está produzindo em nós uma mudança. E essa mudança que eu estou falando que a palavra de Deus está produzindo é justamente essa, de eu refletir, de eu analisar o que eu preciso melhorar em mim, colocar mais em prática a palavra de Deus, para que eu possa ser um canal de bênção por onde eu passar. Irmãos, a árvore, uma vez eu falei para uma irmã que, bem no início, eu acho que era até no início até de uma outra congregação nossa, ela estava em outra congregação, ia para uma, ia para outra, e aí um dia vinha para cá, e um dia, ela não era nem daqui, um dia eu cheguei com ela e falei, irmã, eu tenho observado uma coisa, a senhora não tem paradeiro, a senhora não fica em lugar nenhum. Aí ela falou, não, apóstolo, posso lhe falar uma coisa? Uma árvore, ela não dá fruto andando, eu nunca vi uma árvore andando. Então, a senhora é uma árvore para frutificar, então escolha um lugar para a senhora estar e ali a senhora frutifique. E aí, ela entendeu, sabe o que aconteceu? Nem no nosso ministério ela não está. Ela está ali no outro ministério que eu passo, sempre de vez em quando eu a vejo e estou feliz, porque a família veio, ou seja, ela entrou no propósito. Alguma palavra. Então, aonde Deus vai te colocar ali, você vai frutificar. E se Deus, irmãos, estabeleceu esse lugar, é para que a gente possa ser colocado no propósito dele. Eu mandei, esses dias, acho que foi semana passada, não sei se todos viram lá, um áudio e um texto bastante interessante sobre a ovelha e bode. Eu já fui bode, irmãos, tá? Mas me converti em ovelha, tá? E bem no início. E você já observou, você que já observou esses dois animais, eles têm algumas características bem interessantes. A ovelha, irmãos, ela só anda junto com o grupo, não é isso? O bode não, coloca dois bodes juntos, irmão, a primeira coisa é dar cabeçada. É interessante o bode. E o bicho é teimoso, ele só faz as coisas meio que dá do jeito dele. Então, eu acho que está na hora de a gente cada vez mais pensar um pouco sobre isso, tanto na minha vida familiar, na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, em que eu seja ovelha, eu esteja disposto a, por exemplo, a me submeter sempre, e a obedecer. Esses dias a gente montou esse curso de teologia, e eu falei, não, eu vou pedir a bênção do meu presidente. Liguei para o apóstolo Tomé, falei, apóstolo, nós estamos montando um curso, assim,
seu abençoado, está abençoado, liguei para o apóstolo Deus, ou seja, para que a gente sempre se mantenha. Eu podia não fazer assim, ele talvez nem se preocupasse em eu perguntar a ele, mas eu me senti nessa preocupação para que eu não perca isso em mim, para que eu não perca a disposição. Às vezes eu vou resolver uma coisa, eu comunico com a minha esposa, vou fazer alguma coisa, comunico com os líderes, para que a gente não perca essa ideia. Por exemplo, consultar a Deus, por exemplo. Estivemos resolvendo esses dias algumas coisas, nós estávamos lutando por um reembolso, nós pagamos eu tinha um plano, mas o plano não cobria um tratamento, uma consulta, e aí a gente tentou fazer o reembolso pelo plano, e foi luta, e eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que ela lutou e pegou contrato, e quando mandava para lá rejeitava, porque precisava de uma lei, mandava a lei e pedia outra, e eu indo lá levar no plano, até que graças a Deus eles fizeram ressarcimento do valor, boa parte do valor. E aí a gente estava orando, né, Senhor, abre essa porta, Senhor, porque o plano dizia que cobria, mas aí chegou na hora e não cobriu, e como a gente estava precisando, a gente teve que arcar com o nosso dinheiro, e a gente estava precisando desse ressarcimento. Então, ter essa ligação cada vez contínua com o Senhor. E essa parábola, irmãos, ela vai falar de um relacionamento vivo com Deus. E esse relacionamento, irmãos, que eu oro, para que não apenas eu luto por isso, mas que todos nós possamos lutar por isso. E quando eu consigo ouvir o que o Senhor tem para mim, obedecer às suas palavras, eu me preocupar com a sua palavra, que as emoções, as circunstâncias não venham a falar mais alto do que a palavra revelada ao meu coração. Claro, podemos ficar chateados com as situações, olharmos para as circunstâncias, nos abalarmos, mas nós sabemos o que? Sempre voltar para o caminho do Senhor. Amém? Então, eu queria concluir essa palavra nesse entendimento de que o Senhor, Ele tem algo para nossas vidas, Ele tem algo para nos revelar. O reino, Ele chegou, não é ilusão, irmão, você tem noção disso? Você está no reino, você está aqui, mas você está no reino. Você consegue ter compreensão disso? Você não é mais uma pessoa qualquer. E o diabo, irmãos, ele tenta arrancar isso dos nossos corações. Como? Aquele que não compreende a palavra, vem o diabo e arrebata. Como é que o diabo trabalha para arrebatar a palavra do coração? Semeando dúvida. Quem planta, irmãos, insatisfação no nosso coração é o diabo. O diabo que planta insatisfação. Toda vez que você está insatisfeito, é o diabo que está no seu coração. É o diabo, não tem outro. Toda insatisfação é do maligno. Toda insatisfação. Porque quando Deus ele habita nos seus frutos no nosso coração, o que ele produz? Alegria, ações de graça, louvor, atitude de misericórdia. Eu não estou falando só para vocês não, eu estou falando isso para mim. Essa palavra, quem realmente prega e entende a palavra, é muito ministrado pela palavra, e eu não sou diferente. Essa palavra fala com temor e tremor. Quantas vezes, irmãos, eu deixei de dar testemunho? Quantas vezes eu não vigiei no que eu falei? Ou quantas vezes eu não sabia lidar com situações e passei vergonha, passei desprezo, passei falta de incompreensão. Quantas vezes também acabei fazendo comentários que não deveria fazer, no momento que era para me calar e, digamos assim, olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou no teu reino, vem me conforta. Lembrar de Mateus capítulo 5, e eu comecei a entender, irmãos, que toda vez que eu estou praticando mais as obras da carne, não entenda que é só prostituição, essas coisas não, outras obras da carne, eu digo assim, falar mal, guardar ressentimento, ser impaciente, não é você ser firme, às vezes você tem que ser firme com uma coisa. Se você é um líder, se você é um pai, se você está vendo uma situação, você pode ser firme, mas não perder o controle da situação, ser longânimo. A Bíblia diz, um dos frutos do Espírito é nós termos domínio próprio. Eu lendo um livro sobre a psicologia dos justos, é um livro antigo de sabedoria de Israel, e ele fala muito sobre orgulho e humildade. E uma das coisas que ele mais fala, irmãos, é exatamente aquilo que Paulo sempre pregou sobre a carne. Ele diz, irmãos, que a nossa natureza, irmãos, não esqueça disso nunca,
ela sempre é corrupta. Eles dizem, os sábios de Israel, que toda a nossa vida nós estaremos lutando para o aprimoramento do nosso coração. Isso é uma verdade, irmãos. Como diz Lutero, a carne nunca se converte. Tem até uma história que ele já falei para vocês, que ele falou que o velho homem, ele pensou que tinha morrido afogado nas águas do batismo, mas o miserável, desculpa a palavra, ele diz assim, eu não percebi que ele sabia nadar e veio atrás de mim. Mostrando, irmãos, que a nossa natureza ela é corrupta. Toda insatisfação, irmãos, é o diabo que planta. Todo desânimo, toda dúvida, a dúvida não vem do Senhor. Como o diabo plantou, eu vi aquilo ali vindo. E eu falei, não, eu nunca pensei nisso, nunca passou pela minha cabeça. Eu não cheguei aqui, eu não caí aqui de paraquedas, eu vim com uma missão. Está sendo árdua para mim. Talvez, irmãos, talvez pela questão financeira também. Eu penso, porque não me preocupo também com a questão financeira, a questão do sustento em casa. Então vem uma série de situações que nos preocupam. Mas eu tenho tentado descansar no Senhor. E eu creio que essa palavra fala muito disso. De nós realmente termos o Senhor como nosso porto seguro. Às vezes nós dizemos que confiamos no Senhor, mas não confiamos. Esquecemos de aperfeiçoar a nossa natureza. Esquecemos de dar crédito àquilo que de fato está escrito. Ou às vezes, como diz o bispo Dag da igreja de Gana, ele diz, irmão, que o grande problema do ser humano é o esquecimento. Nós somos pessoas esquecidas. Irmãos, eu estava vendo como isso é verdade. Eu li, eu acho que umas 3, 4 vezes a parábola do semeador e não consegui muitas vezes memorizar todas as passagens. Eu falei, não, eu preciso memorizar. Se eu estou lendo, eu preciso memorizar. E o Espírito falava no meu coração, releia de novo, você vai memorizar, e você precisa memorizar. E uma vez eu vi o R.R. Soares falando sobre isso. Ele disse assim, você quer entender a palavra? Leia uma. Não entendeu? Leia 2. Não entendeu? Leia 3. Não entendeu? Leia 4. Não entendeu? Leia até você entender. Quando você começa a entender a palavra, é aí que a palavra vai começar a produzir mudança. Nesse livro, A Psicologia dos Justos, inclusive da editora Sefer, ele diz inclusive que o bom mestre é aquele, irmãos, que está sempre disposto a ensinar. O bom professor, o bom rabino, o bom pastor é aquele que está sempre disposto a ensinar. Ele conta o exemplo de um rabino que ensinou partes lá do Talmud e da Torá mais de 100 vezes para os seus discípulos, com o maior prazer e com a maior dedicação, com a preocupação de que eles viessem a compreender. E nem, irmãos, que eu tenho que repetir várias vezes, mas aquilo que o Senhor trouxer ao meu coração, eu vou ministrar. Eu sei quando a gente começa a entender algumas coisas da parte de Deus. Quando nós começamos a ministrar a palavra de Deus, eu sempre falo para os irmãos, nós vamos estudar aqui na teologia, uma matéria chamada homilética, que é a arte da pregação. E eu sempre uso o seguinte que eu tenho aprendido: não tente copiar a ministração de ninguém. Não tente ser igual a ninguém. Você pode até admirar e aprender com alguém, mas seja você mesmo pregando. Diga para que Deus use você da forma que Ele lhe criou. Uma certa vez eu participei de um seminário, já para encerrar, e a pregação foi muito boa, uma bênção, mas uma bênção mesmo. Foi um mover tremendo, algo maravilhoso, performance exata do pregador. Aí eu falei, rapaz, eu conheço essa pregação, já ouvi essa pregação. Aí, irmãos, eu lembrei, o cara copiou a pregação do Yosef Akiva na íntegra. Eu acho que ele assistiu umas 50 vezes aquela pregação. Eu falei, eu sabia que eu já tinha ouvido essa ministração. Irmãos, o jeito, sabe? As coisas que ele fazia, irmão, foi uma bênção. Foi algo tremendo na igreja, mas o cara copiou todo o DVD da pregação do pastor Yosef Akiva. Pois bem, então, eu aprendi também uma coisa com Deus. Quando você ouve a pregação de alguém, retenha sempre o que é bom. Todo mundo tem algo para nos ensinar, todo mundo. E quando tem alguém que está pregando a palavra, irmãos, eu procuro dar muita atenção, porque eu vejo uma autoridade sobre a pessoa. Eu gosto muito, pastor Adenildo, de também visitar as congregações. Eu não gosto nem muito que me chame, eu gosto de ficar sentado e aprender com nossos pastores.
Eu ministro nos seminários porque me dão a oportunidade, eu não me escalo não. Eu gosto de sentar e aprender. No último seminário de líderes que teve, irmãos, eu aprendi muito. Eu fui muito edificado naquele lugar. Eu gosto de receber, porque eu gosto de aprender. E eu quero manter isso sempre no meu coração, e eu creio que você também deve manter isso no seu coração, para que a gente mantenha sempre essa disposição de aprender. Claro, cada um tem um estilo. Você já viu padre pregando? Padre tem um estilo de pregar. E eu, particularmente, gosto muito das pregações dos padres. Às vezes eu estou mudando ali o canal, às vezes eu deixo de ouvir a pregação de um pastor para ouvir uma pregação de um padre. E não tem mover, não. É uma simplicidade. Tem um canal agora católico, chamado Pai Eterno, eu acho que é o canal. Irmãos, é cada pregação abençoada, esqueci o nome do padre lá. Muito usado pelo Senhor, irmãos, lotado para ouvir o padre ministrando. Então, irmãos, mas eu retenho o que é bom. Eu concordo com tudo? Não. Mas eu retenho aquilo que é bom. Aquilo que é bom, à luz daquilo da palavra de Deus, nós vamos ser edificados. Mas o foco aqui, irmãos, concluindo, é isso. Versículo 23. É o resumo de tudo isso que nós lemos. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Eu sempre fiquei me perguntando o que Jesus queria dizer com essa frutificação. E às vezes a gente fica se questionando quando a gente analisa coisas que acontecem na nossa vida. E às vezes a gente pensa assim, poxa, será que vale a pena ser manso? Vale a pena andar a segunda milha? Vale a pena perdoar? As circunstâncias dizem que não. E aí às vezes eu fico me perguntando, Senhor, qual é o proveito de tudo isso? Eu comecei a meditar muito nisso, pensar dentro das condições que Deus me deu, porque quem nos dá a capacidade de entender é o Senhor. Se não fosse Ele, nós não seríamos nada. E de fato, na essência, não somos nada, como diz depois daquela parábola em Lucas, que nós vamos estudar também. Somos apenas meros trabalhadores da sua obra, não somos nada. E eu ficava meditando no seguinte: se Jesus falou, está falado. Se Ele diz que vale a pena, é porque nós vamos frutificar. Vai doer. Aplicar a palavra de Deus dói. Aplicar a palavra de Deus dói. Porque você está te destruindo. E eu já disse uma vez para vocês, quando eu estou estudando a palavra de Deus, Deus é tão misericordioso que Ele me permite ler passagens de algum texto que eu estou querendo entender algo. Por exemplo, estou querendo entender sobre um assunto. E aí sempre vem textos que me ajudam a compreender. E eu meditando nessa passagem, justamente o que eu falei no início, sobre a teologia de Lutero, sobre o homem perdido e sobre Calvino. Eles dizem, irmãos, que o homem está de fato perdido. Eles identificam em nós uma depravação. Irmãos, eu identifico isso mesmo. Quando eu parei para meditar nisso, eu falei, meu Deus, como Paulo fala, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele fala, tem um, o Senhor Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo. Irmão, nós somos muito inconstantes. Nós somos muito inconstantes. A nossa carne, irmãos, ela está todo o tempo nos batendo. Nós olhamos muito para as circunstâncias, a gente não consegue pensar que tem um Deus que está por trás das circunstâncias, guardando, trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Nós somos assim. Nós vamos muito na circunstância. Nós paramos na circunstância e ficamos naquela situação e não conseguimos ver que Deus, de fato, está no controle. E quando nós não conseguimos ver Deus além do controle da situação, a nossa fé fica abatida. E é isso, irmãos, que essa palavra ela vem de encontro às nossas necessidades. Ele fala, olha Israel, aqui hoje, assim como no tempo de Isaías, está totalmente fora. Mas ele clama, por favor, não sejam como eles. Aprendam
a minha palavra, deixe ela produzir em vocês mudança, tentem colocar em prática. E sabe o que os discípulos fizeram? Quando Jesus passou a maior dificuldade da sua vida, um traiu, o outro negou, e o rebanho ficou disperso. E aí, irmãos, vem algo muito profundo que eu concluo nessa noite dizendo: quando você começa a meditar na profundeza desse amor de Deus, aí eu olho para Jesus, depois que ele ressuscita, para dizer que todos não, um discípulo ficou na crucificação. Quem foi ele? João. Tanto é que Maria estava também acompanhando, junto com as outras duas Maria, e aí ele fala, homem, eis aí, né, a tua mãe, mulher, eis aí teu filho. E diz a tradição que João pega Maria e leva para ela morar com ele em casa. E aí, depois que tudo isso acontece, o mestre ressuscita, foi negado, foi traído, foi humilhado, foi moído pelas nossas iniquidades, e aí ele vai atrás dos seus discípulos. E ele vai encontrar com Pedro e diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, sabe que te amo, sabe que te amo. Eu falei: então apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta pela terceira vez, até que ele se entristece e fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes. E aí Jesus lança uma profecia sobre Pedro. E aí, irmãos, o que veio ao meu coração quando eu meditei nisso, concluindo? É que quando nós colocamos em prática dói. A palavra de Deus é difícil, mas não tem outro caminho. Ou nós vamos nos perder neste mundo, se quebrar todo pelo pecado, pela prostituição, pelas drogas, pelos erros, pelas bebidas, pelas falsas ilusões deste mundo, porque todo erro neste mundo tem consequência. Se a polícia prende, quanto mais Deus que é justo, então é melhor trilhar o caminho da justiça. É doloroso, mas ele disse que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. É difícil? É. Lute. Essa palavra é um confronto, irmãos, à nossa natureza. Temos que colocar em prática a palavra. Faça uma análise hoje, eu convido você a ficar de pé. Em nome de Jesus. Faça uma análise do seu coração neste momento, nós vamos orar. Será que a palavra, nós estamos deixando de praticar a palavra? Esse ensino de Jesus é para nos balançar. Essa parábola de hoje, a primeira parábola dessa série. A parábola do semeador. A parábola diz no final que essa semente, ela só vai produzir fruto se essa terra aqui, ela for uma boa terra. Ser uma boa terra requer tratamento, requer uma mudança. Não dá mais para nós brincarmos de ser crentes. Essa parábola vem para nos balançar e falar: não dá para brincar. Ou vocês vão seguir a multidão, ou vocês serão meus discípulos. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, ore por mim, interceda por mim também. Apresente o seu coração. Fale com Deus e diga: Senhor, não me deixa desistir. Não me deixa, Senhor, seguir o meu coração enganoso. Não me deixa ter desprezo por ninguém. Senhor, me ensina a ter paciência. Me ensina, Pai, os teus caminhos. Ensina-me, Senhor, as tuas verdades. Ensina o teu reino, Pai, em nossas vidas. Vamos orar nessa noite. Oh Deus, a tua palavra, Senhor, ela é viva e eficaz. Senhor, eu venho a te reconhecer que nada sou, Senhor. Eu venho reconhecer, Pai, que eu preciso de uma mudança profunda no meu coração, Pai. Eu preciso ainda mais. Porque quando nosso coração se magoa, se fere, quando deixamos a amargura, a dúvida tomar conta do nosso coração, isso só prova, Senhor, o quanto nós precisamos mudar, Senhor. E eu faço a oração do salmista no Salmo 139, quando ele diz
Para onde irei, Senhor? Para longe da tua presença. Se eu vou no mais profundo do abismo, lá tu estás. Se eu subo, Senhor, lá também tu estás. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Senhor, antes que a palavra chegue, Senhor, tu já conheces todas as coisas, Pai. Mas ele diz, Senhor, no final: Senhor, vê se há em mim um caminho mau e me conduz, Senhor, à vida eterna, Senhor. Pai, eu oro, meu Pai, pelos teus filhos, Pai. Eu oro por esta igreja, Senhor. Eu choro, Senhor, não é frescura, o Senhor sabe disso. Não é, Senhor, fraqueza. Mas eu choro porque eu entendo, Pai, que eu não sou nada. E quanto mais eu desço, Pai, e quanto mais nós descemos, Pai, muitos não choram porque dizem isso, que é frescura. Não que o Senhor pensa, Pai. Jamais, porque tu sabe de todas as coisas. Muitos não choram, muitos não se quebrantam, porque tem um falso orgulho. E eu, Pai, que todo meu orgulho seja quebrado, Pai, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu choro porque existe uma promessa que diz, Pai, na tua palavra: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O meu choro, meu Pai, Pai, também por um clamor, por uma mudança em minha vida, pela vida da tua igreja, Senhor. A tua palavra diz que devemos orar uns pelos outros, Pai. Me perdoa, meu Pai, quando o reino saiu da minha mente e eu esqueci, Pai, que eu estou num reino. Eu esqueci, Pai, que eu estou num reino e esse reino não me permite ser o velho homem. Esse reino me exige ser uma nova pessoa. Oh Deus, nos ajuda, Senhor. Traz uma mudança, Pai, que nós precisamos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, supre, Pai, as necessidades do teu povo, Senhor. Senhor, que possamos ser conhecidos pelo amor, Senhor, e não pela fofoca, pela grosseria, pela estupidez, pela mentira. Por sermos críticos, agir com porfia, com discussões. Que não venhamos ser conhecidos por isso, porque isso é vergonha para o teu reino em nós, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor, como diz aquele louvor, eu sei que o Senhor nunca nos deixou. Pai, eu oro com este irmão, com esta irmã que ora comigo neste momento. Eu não sei, Pai, quais são as lutas que eles têm passado, mas eu sei que todos nós precisamos de mudança, Pai. E o maior engano do diabo é achar que nós já estamos transformados. O maior engano do diabo, Senhor, que ele planta no coração de todo evangélico, é achar de que por ele ser evangélico, ele não precisa de vigilância todo dia, ele vive no curso deste mundo. Não, Pai. E esse, boa parte, é o nosso problema. Sutilmente fazemos isso e não entendemos, Pai. Meu Deus, por isso nessa noite, Pai, que a tua palavra não volte vazia, que a tua palavra produza em nós, Senhor, uma mudança profunda. Nos ensina a honrar, meu Deus. Nos ensina, meu Deus, respeitar. Nos ensina, meu Deus, clamar aos teus pés, que nós possamos ter sede e fome de justiça. Pai, eu oro, meu Deus, por esta obra. Meu Deus, tantas cadeiras vazias, Pai. E eu digo, meu Deus, que eu não tenho força, eu não tenho capacidade, Senhor, para trazer pessoas para cá. Eu não tenho, Pai. Mas o Senhor tem toda a capacidade. Tu tem todo o poder. Senhor, eu não tenho condição, meu Deus, de fazer certas coisas, mas Tu podes. Senhor, eu declaro sobre este lugar, Senhor, vidas, meu Deus. Meu Deus, eu declaro uma disposição em todos nós, Senhor, de pagarmos um preço pelas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesse instante, Pai, declarando, meu Deus, nessa noite, meu Deus, uma provisão do Senhor. Eu creio, meu Deus, na palavra revelada. Eu creio, Senhor, que essa palavra é profética para os nossos corações. Eu creio que essa palavra, meu Deus, é para nos levantar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa noite por esta oportunidade, por este dia. Nós te agradecemos, Senhor,
por este momento aqui reunidos. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu livramento, por tua graça, Pai. Senhor, fica conosco nesse momento. Continua, meu Deus, nos despertando, para que a tua palavra, meu Deus, ela não fique oculta, que ela não seja como a palavra que cai no meio do caminho, para que a tua palavra em nós, Senhor, não seja aquela palavra que cai no meio das pedras, que a tua palavra não seja aquela, meu Deus, que cai no meio dos espinhos, que o meu coração não seja à beira do caminho, que o meu coração não seja pedra, que o meu coração não seja espinhos, mas o meu coração seja uma boa terra, não porque somos perfeitos, Pai, mas porque aprendemos a ter a disposição de dizer: Senhor, me muda, Senhor, me muda. Eu tenho sido assim, um clamor, porque entendo, meu Pai, que antes de o Senhor nos usar, o Senhor trabalha em nós primeiro os teus propósitos. O Senhor nos aperfeiçoa primeiro para que possamos estar da forma que o Senhor quer, para que possamos levar a tua palavra. Assim, meu Deus, fica conosco nessa noite. Dá-nos um dia, meu Deus, uma noite de vitória, meu Deus, e uma manhã, meu Deus, debaixo da tua bênção, Pai. Obrigado nessa noite, porque a tua palavra, Senhor, ela nos edifica, porque a tua palavra, meu Deus, ela nos movimenta, a tua palavra nos levanta, a tua palavra, meu Deus, nos protege, a tua palavra, meu Deus, nos põe no verdadeiro propósito que o Senhor tem para nós. Meu Deus, e o grande propósito que o Senhor tem hoje para as nossas vidas é colocarmos a tua palavra em prática. Que possamos, Senhor, obedecer a tua palavra, que possamos nos firmar naquilo que o Senhor tem para nós. Fica conosco, Senhor, nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Você recebeu essa palavra, aplauda ao Senhor. Só Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda majestade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vai embora sem falar com seu irmão, em nome de Jesus.